A Copa do Mundo de 2026 foi prometida como o torneio mais inclusivo da história. 48 seleções, 3 países, uma celebração global do futebol. Árbitro barrado na imigração, seleção inteira dormindo no México porque não pode passar a noite nos Estados Unidos. Jogador detido por 7 horas para interrogatório. Estádios com cadeiras vazias, ingressos para a final custando 48 mil. Seja bem-vindo à Copa do Mundo mais contraditória, mais hipócrita e mais cara da história. E a gente nem chegou na parte da corrupção ainda. Para entender essa Copa, você precisa entender como os Estados Unidos chegaram até aqui. E a resposta é, pelo FBI. Em 2010, a FIFA escolheu as sedes das Copas de 2018 e 2022. Rússia ganhou de 2018 e Catar ganhou de 2022. Os Estados Unidos perderam para o Catar por 14 votos a 8. E foi essa derrota americana que acendeu a faísca. Em sigilo, o FBI e o Departamento de Estado americano começaram uma investigação sobre a corrupção na FIFA, facilitada pelo fato de que diversas transações investigadas passaram pelo mesmo sistema bancário americano. Em 2015, explodiu o maior escândalo da história do esporte, o FIFA Gate. Dirigentes presos em hotéis de luxo em Zurique, suborno para votar em sede de Copa, dinheiro lavado em contas no Caribe. O presidente Sepp Blatter, banido. Vice-presidentes banidos também. O resultado prático? Os Estados Unidos ganharam a Copa de 2026, mais ou menos porque uma investigação do FBI sobre as Copas de 18 e 22 necessitava de um desfecho favorável aos americanos. Não foi mérito, foi consequência da investigação criminal. E quem assumiu a presidência da FIFA depois de toda essa bagunça? Gianni Infantino, um italiano que prometeu transparência, inclusão e uma nova era para o futebol. E o que Infantino fez para garantir a Copa nos Estados Unidos? Virou amigo de Donald Trump. Quando a FIFA criou e entregou um prêmio da paz a Donald Trump durante o sorteio da Copa de 2026, o gesto pareceu à primeira vista apenas mais um protocolo diplomático. Mas o que estava sendo celebrado ali? O prêmio foi anunciado em novembro, 3 semanas depois que Trump foi ignorado para o Nobel da Paz, sem explicação sobre os critérios, sem lista de candidatos, sem processo de seleção. Membros sêniores da própria FIFA ficaram surpresos com o anúncio, que não foi discutido com o conselho da entidade. Trump colocou a medalha no pescoço e disse que era uma das maiores honras da vida dele. E isso é uma coisa impressionante. Infantino criou o prêmio mais ridículo da história da humanidade para agradar o presidente do país sede. Tudo para garantir que a Copa acontecesse. Infantino prometeu a Copa mais inclusiva da história. Então vamos ver como isso funcionou na prática. Omar Artan, Somali, eleito o melhor árbitro da FIFA do ano passado, teve a entrada barrada nos Estados Unidos. Integrava a FIFA desde 2018 e seria o primeiro somali a apitar uma Copa do Mundo. A Somália está numa lista de 38 países, com proibição severa de viagens decretadas por Washington, visto negado, fora do torneio. O Irã não recebeu vistos para 14 funcionários da equipe técnica e foi proibido de dormir em território americano. Os jogadores precisaram pegar avião de volta para o México logo depois que cada partida termina. A seleção joga nos Estados Unidos e dorme no México, toda noite, como se fosse trabalho na fronteira. O fotógrafo iraquiano Talal Saleh, que acompanhava a seleção do Iraque, teve a entrada barrada. No mesmo voo, o principal atacante do Iraque, Ayman Hussein, ficou detido por 7 horas para interrogatório antes de ser liberado. A seleção do Haiti enfrentou obstáculos. O meia Udensky Pierre só conseguiu embarcar para os Estados Unidos depois de uma longa batalha pelo visto. Outros integrantes da delegação ainda aguardavam autorização. O jogador Embolo, principal atacante da Suíça, também teve a entrada negada no começo. O governo liberou o visto dele depois que o caso repercutiu na imprensa. Copa mais inclusiva da história. Sei. Essas diferenças de tratamento ferem o princípio básico da isonomia no esporte, que garante que todos os competidores devem receber tratamentos igualitários. E o que Infantino disse sobre tudo isso numa coletiva de imprensa? Às vezes é melhor relaxar e dar um tempo. Esse foi o presidente da FIFA falando sobre seleções sendo impedidas de dormir no país sede do torneio que ele mesmo organizou. Relaxe. Infantino disse que a FIFA não pode ditar ao governo americano quem deixa de entrar no país. Nós não somos os reis do mundo que podem governar sobre governos e forças policiais. Cara, essa mesma FIFA baniu a Rússia de todas as competições em 48 horas após a invasão da Ucrânia. Essa mesma FIFA ameaçou tirar a sede da Copa de países que não cumpriam exigências técnicas. Mas quando os Estados Unidos barram árbitros, jogadores e jornalistas, a FIFA diz que não pode fazer nada. Normalmente é assim que funciona quando você deve um favor enorme para quem está no controle.
Agora o absurdo mais surreal de toda essa Copa. O Irã está em guerra contra os Estados Unidos e seu aliado Israel desde fevereiro de 2026. Isso mesmo, uma seleção está disputando a Copa do Mundo dentro do território de um país com o qual está em guerra ativa. Trump chegou a postar nas redes sociais sugerindo que o Irã não deveria ir à Copa, por razões de segurança. A Federação Iraniana respondeu que ninguém pode excluir a seleção do Irã. O Mundial é organizado pela FIFA, não por um único país. A FIFA continua focada exclusivamente nas vendas recordes de ingressos, enquanto o Irã joga a partida nos Estados Unidos e volta para o México de avião depois de cada jogo. E Infantino insiste que a Copa de 2026 será uma celebração global impecável. E o capítulo dos ingressos é tão absurdo quanto o resto. Infantino prometeu a Copa mais inclusiva. Os preços dos ingressos, quando anunciados, foram uma grande decepção. Um torcedor que acompanhasse sua seleção da fase de grupos até a fase final teria que desembolsar pelo menos $6.900, quase 5 vezes o valor cobrado na Copa do Catar. Afinal, entre R$23.300 e R$48.000. 48 mil para assistir a final do Mundial, presencialmente. O maior grupo de torcedores da Europa classificou isso como uma traição monumental à tradição da Copa do Mundo. Procuradores gerais de Nova York, Nova Jersey, Califórnia e Texas abriram investigações sobre os preços, classificados como impossíveis. Resultado: a Copa começou com 176 mil ingressos encalhados. Na partida entre Coreia do Sul e República Tcheca, em Guadalajara, estádio com capacidade para 46 mil pessoas, as imagens mostravam fileiras inteiras vazias. E Infantino disse que a demanda está em nível recorde, que venderam 6 milhões de ingressos, que está tudo ótimo. Os ingressos para a Copa de 2026 são até 5 vezes mais caros do que a Copa de 2022. A Copa mais inclusiva da história tem ingresso de 48 mil para a final e estádio vazio no México. É uma coisa impressionante. Então o que é a Copa de 2026? É um torneio onde o árbitro mais talentoso da África não pode entrar, onde seleções dormem em outro país porque não tem visto, onde um país em guerra com o anfitrião disputa normalmente, enquanto a FIFA relaxa, onde ingressos para a final custam o salário de um ano de muita gente, e onde o presidente da FIFA deu um prêmio da paz inventado para o mandatário do país sede para garantir que tudo isso pudesse acontecer. A FIFA prometeu inclusão, entregou exclusão com o patrocinador. Mas sabe o mais hipócrita de tudo isso? Os dois lados dessa história merecem crítica. A FIFA é corrupta por natureza e por tradição. Sempre foi. O FIFA Gate só escancarou o que todo mundo já sabia. Infantino é a versão educada do mesmo sistema que Blatter representava. Os Estados Unidos usaram a investigação criminal como ferramenta geopolítica para ganhar a Copa, que perderam em votação. E agora tratam seleções como suspeitas de terrorismo enquanto vendem ingressos a preços de apartamento. Copa do Mundo é o maior evento esportivo do planeta. Deveria ser do povo. Todo ano fica um pouco mais longe disso. Comenta aqui embaixo o que você tá achando da Copa. A gente se vê no próximo. Valeu!